O primeiro ponto cego é quando o médico ele faz uma consulta com a anamnese no estilo tradicional, no estilo que é ensinado pra gente na formação, seja na faculdade ou na residência. Que é o quê? É aquela anamnese gigante. Começa com queixa principal, HDA, né, história familiar, história patológica pregressa, enfim, todas aquelas, né, história epidemiológica, história, enfim. Por que que isso pode ser um ponto cego? Vamos parar para pensar. O que acontece? Essa anamnese, pessoal, é uma anamnese que ela é estruturada para atender pacientes no hospital. Então, o paciente que está no leito de hospital, ele está ali sim, o nome dele é paciente, ele está passivo. Ele simplesmente, esse tipo de anamnese é uma anamnese, sei lá, que você está ali, o seu grande papel ali é diagnosticador e um terapeuta ali para salvar a vida do paciente. Existe uma diferença muito grande quando a gente sai desse contexto hospitalar e vai para um contexto de consultório. Por quê? No consultório o paciente não está morrendo, ele não está numa posição passiva. Cada vez mais os pacientes eles querem participar. Tem até um termo de um aluno nosso que ele gosta de usar o termo de... Ele não chama o paciente dele ele não chama o cliente dele de paciente, ele chama de ativente. Por quê? Porque ele fala que o paciente, fora do hospital, na vida real, ele tem que ser ativo. Né? A gente está falando de um cardiologista, né? Esse aluno nosso. Então, assim, ele fala, Sidney, para o meu paciente ter resultado, ele precisa ser ativo. Ele precisa ser ativo no processo. Cada vez mais, pessoal, as pessoas querem participar do processo. Para pensar comigo. Se coloca no lugar desse paciente. Vou pegar aqui a Laís. Laís, me diz aí. Tu vai separar na tua agenda um dia para tu ir no médico. Tu tira R$ 500 do teu bolso. Tu deixa de fazer alguma coisa para ir lá. Aí tu chega lá e o médico simplesmente faz um monte de perguntas e tudo que você fala é sim ou não, tá bom, sim senhor. Será mesmo que é esse tipo de paciente que você, Laís, vai ser? Que você não vai querer participar, você não vai querer dizer pro médico algo que para você é importante, por exemplo, doutor, e se a gente fizer dessa forma? Doutor, na verdade, não é bem assim, né? A dor que eu falei não é assim, é assado. Doutor, mas deixa eu tirar uma dúvida. Isso que o senhor está falando é isso que eu entendi? Então, ou seja, cada vez mais os pacientes eles querem participar da consulta, do processo. Então, um dos pontos cegos que você pode estar cometendo, você também pode estar cometendo, e eu digo isso como num papel de juiz, tá, pessoal? De julgador, pelo contrário, recebam minhas palavras, recebam com empatia, eu falo isso com empatia, porque eu também não aprendi isso na faculdade, né? À toa que eu tenho estudado muito sobre isso, porque eu vi que ninguém ensina. Então, assim, não recebam isso como uma espécie de crítica, mas sim como uma espécie de ajuda, tá? E recebam esse insight como algo que pode mudar o jogo para você, de verdade, porque pode. Muita gente aí fala do marketing, né? E a gente fala também, marketing é importante. Instagram, Google, produzir conteúdo, fazer tráfego, isso é extremamente importante, com certeza. Tenho um produto que eu devo lançar ano que vem, o Médico Digital. Eu já até fiz lá no Instagram, o perfilzinho tá lá parado, mas enfim, eu acredito muito no poder do digital, tanto que eu vivo do digital hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, pro médico que quer ter uma carreira no consultório sólida e de longo prazo, tem que entender que não é o marketing que vai fazer você crescer a sua carteira de clientes, que vai fazer você crescer seu faturamento, que vai fazer você se tornar a referência. Não é. Ela é uma ferramenta importante, mas mais importante do que isso é você mudar a sua forma de atender o seu paciente. É mudar esse insightzinho que parece besta que eu tô falando, de ver o paciente não só como um ser passivo, mas um ser ativo dentro da consulta, isso muda o jogo. É uma das primeiras regras que a gente fala. Tira o foco de você e coloca o foco no paciente. Quando você faz isso, isso muda o jogo. Por quê? Porque você vai ficar mais atento porque ele fala, você vai dar mais valor, né, para uma dúvida dele, você vai ouvir melhor, vai fazer um diagnóstico mais assertivo, você vai conseguir resolver de fato o que está preocupando ele. Então isso muda o jogo, tá? Então é importante a gente entender o seguinte, cara, o tipo de consulta que eu faço hoje, faz essa pergunta pra você, não precisa nem me responder não, no chat, nem no lugar não. Só para pensar e faz essa pergunta pra você mesmo. A consulta que eu faço hoje é uma consulta voltada para um paciente, para uma pessoa que está numa situação passiva ou ativa? Eu faço a mesma consulta que eu atendo, que eu aprendi a fazer na faculdade, na residência, ou eu já mudei o meu estilo de consulta para um paciente de consultório? Isso é extremamente importante. Cuidado, você pode estar fazendo isso no seu consultório. É igual você fazer uma analogia aqui. Imagina que você aprendeu a dirigir táxi em Nova York. Isso é fazendo analogia com o que você aprendeu na faculdade, na residência, né? E aí, do nada, você
se predispõe a a dirigir num Fórmula 1, no autódromo, por exemplo. É totalmente diferente, não adianta. Ah, mas eu tenho 30 anos já, eu tenho 30 anos eu dirijo há 30 anos no centro de Nova York. Beleza, parabéns. Que serve para as ruas de Nova York, não serve para o autódromo de Interlagos ou qualquer outra pista de corrida, tá? É diferente, fica ligado nisso. Segunda coisa, segundo erro, segundo ponto cego, focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Como assim, Sidney? Como assim? É nossa obrigação fazer diagnóstico e tratamento. Beleza, é nossa obrigação como médico fazer diagnóstico e tratamento. Mas o que talvez nunca ninguém te disse é que não são os dois únicos objetivos de uma consulta, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas existe um outro, talvez até mais importante, né, que serve como pré-requisito para você fazer um diagnóstico e seu tratamento ter sucesso, que é o que a gente chama de quê? Aliança terapêutica. Por que isso é um ponto cego, Sidney? Porque é o seguinte, pessoal, uma das premissas, né, do que a gente ensina aqui é que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas, quando elas buscam um médico, é óbvio que elas querem saber, muitas das vezes, o que elas têm e elas querem sair de lá com um tratamento, com uma ideia de tratamento, ou sair, às vezes, já com uma receita e tudo mais. Isso é fundamental. Só que, o que acontece? Elas também... Antes disso, elas querem alguém que crie um relacionamento com ela. Elas querem alguém que escute, elas querem alguém que se importe, resumindo. Então, quando você só foca no diagnóstico e no tratamento, você é um médico robô. Você fica fazendo perguntas direcionadas. Você interrompe o paciente muito rápido. Então, ele chega lá e fala assim, doutor, tô com uma dor. Aí você já vira e fala assim, essa dor vai pra onde? Começou quando? Piora com o quê? E aí, com isso, você quebra coisa que é muito importante no início de uma consulta, que chama conexão. Conexão, inclusive, emocional, tá? As pessoas, todos nós precisamos de conexão. Nesse primeiro momento de consulta, se você ficar focado só no diagnóstico e no tratamento, você corre o risco de não criar uma conexão. Se você não tem conexão com seu paciente, o que acontece? Ele pode não dizer o que ele precisaria te dizer para você acertar o diagnóstico, para você fazer um diagnóstico mais assertivo. Ele pode não confiar em você e, obviamente, se ele não confia, ele até nem segue seu tratamento. Então, muito cuidado para você não tá com esse ponto cego de focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Antes disso, foque em quê? Foque em criar uma aliança terapêutica, que é o quê? É criar um clima emocional, é fazer ali nos primeiros minutos de consulta, fazer o rapport, que a gente chama, né? Que é um conceito da neurociência, da programação neurolinguística, né? Que é o paciente chegar e você realmente criar essa conexão com ele, né? A partir disso, ele se abre e aí ele fala, não, doutor, deixa eu falar, na verdade, eu vim aqui, não é só por isso que eu acabei de falar, não. Eu vim aqui porque eu tô sentindo isso, aquilo, porque eu tô preocupado com isso, com aquilo. E aí quando ele te fala isso, pronto, ele se abriu para você. E às vezes, gente, é uma perguntinha simples que você faz, né? Às vezes é uma atitude simples que você faz, sabe? Às vezes sua postura, seu tom de voz, seu olhar no olho. Uma coisa, deixa eu dar um exemplo pra você aqui agora, ao vivo. Eu tô aqui no Instagram e eu tô olhando pra você, no olho. Tô olhando no seu olho. Então, isso é uma das coisas mais importantes no início de uma consulta para criar conexão. Olhar no olho do paciente. Agora, olha só a diferença. Olha aqui, pessoal. Pessoal do Instagram, como é que eu vou criar conexão com você se eu tô olhando pro pessoal do YouTube? Se eu não tô olhando pra você no olho? Entende? Não faz sentido, né? A mensagem que eu tô passando não tô nem aí pra você do Instagram. Só quero saber da galera do YouTube. Percebeu aí a diferença? Então a mesma coisa a gente faz quando o paciente chega no nosso consultório e a gente vai pro celular, a gente vai pro computador, a gente faz qualquer outra coisa, menos olhar no olho dele. A gente passa essa ideia. Tem uma história de um livro que eu recomendo sempre, que é um dos livros que faz parte do arsenal de comunicação que a gente colocou no CVM, no nosso curso, que é Os 7 Passos da Consulta. Dá um Google aí, procura esse livro. É um livro maravilhoso de um português chamado Vitor Ramos. E lá nesse livro tem uma história que é muito... que caracteriza, né? Que exemplifica muito isso que a gente está falando aqui, né, dessa criação do rapport. O que acontece? Na história, o médico, ele sempre atendeu o manual e aí de um dia para a noite chegou lá no consultório dele, ele foi obrigado a fazer o atendimento, enfim, usando um computador, através de um prontuário, né, eletrônico. E aí o que aconteceu? Chegou uma paciente dele, que ele já atendia há muito tempo, terminou a consulta e ele lá se batendo com um prontuário novo, ele não sabia mexer direito, terminou a consulta e a paciente com toda humildade, virou para ele e falou assim, doutor, posso fazer uma pergunta pro senhor? E aí ele, claro, dona fulana, pode perguntar. E aí ela disse, doutor, o senhor não gosta mais de mim? O senhor tá com raiva de mim? Aí o médico disse, não, pelo amor de Deus, dona fulana, pelo amor de Deus, você é uma paciente muito querida, muito especial, não sei o quê. Por que você tá me perguntando isso? Isso é uma técnica de comunicação também, tá? Chama resposta avaliativa. Exatamente para explorar melhor o que o paciente, né, o que tá por trás, né, dos sentimentos do paciente. E aí ela respondeu, é porque, doutor, o senhor antes nas consultas anteriores, o senhor olhava tanto para mim, o senhor olhava no meu olho,
o senhor falava comigo, prestava atenção, e nessa consulta o senhor só olhou só para o seu computador. Olha que interessante. Então, assim, quantas vezes a gente, às vezes, por conta da correria, exatamente por conta dessa pressão de ter que atender um paciente atrás do outro, seja no plantão, seja em plano, seja em clínica popular, a gente não consegue olhar no olho do paciente. E aí ele acha que a gente é um médico ruim, que a gente não se importa, que a gente não tá nem aí pra ele. Mas na verdade a gente só entrou num ciclo vicioso, né? Só tá correndo. O que no consultório particular, isso a chance disso acontecer é menor. Por quê? Porque você tem mais tempo. Você é o dono, né? Você define quanto tempo você vai dar pro seu paciente. Fica ligado nisso, fica ligado se você não tá focando apenas no diagnóstico e apenas no tratamento, tá ali criando um relacionamento, uma aliança terapêutica, né? Um clima emocional adequado da consulta. Então fica ligado nisso.